Brecht foi um dos maiores dramaturgos e poetas alemães do século XX. Filho de um diretor de uma fábrica de papel, teve enorme influência sobre pautas minoritárias, reprimidas e operárias. Se desligou de textos de cunho psicológico que tinham a intenção, na sua opinião, de hipnotizar o espectador e optou por textos de cunho didático com a intenção de causar no espectador uma reflexão crítica sobre os temas abordados. Ele se utilizava de processos de distanciamento que quebravam com essa ilusão que o teatro psicológico trazia, esclarecendo assim para o público que aquilo não era vida real, e sim teatro. Brecht é responsável por uma vasta produção artística, com diversas peças teatrais que atravessam gerações. Uma das maiores obras é Os Fuzis da Senhora Carrá, que se tornou um clássico para a dramaturgia mundial. Obra essa que se passa durante a cruel Guerra Civil Espanhola e se desenrola em Andaluzia, especificamente na casa de Teresa, a Senhora Carrá, viúva de um pescador e mãe quarentona de 2 filhos. Eu sou a senhora Carrá. Eu fui mãe de 2 filhos. O mais novo, José, e o mais velho, Juan. Eu sou o rapaz, José, o filho mais novo de Teresa. Sempre puxei ao meu pai nas questões de guerra. Sempre tive essa vontade de lutar. Mas depois que ele faleceu, minha mãe andava cada vez mais preocupada e nunca me deixaria ir para a linha de frente. Juan, meu irmão, era outro que vivia o tempo todo vigiado. Minha mãe um dia desses pediu para que ele fosse pescar, mas não tirava o olho da janela. Assim como não deixava que eu tirasse também. Coitada. Tinha medo que ele fugisse para a guerra. Não, eu não torço pelos generais, nem nunca torci. Muito pelo contrário. Na verdade, eu sou contra qualquer derramamento de sangue. Eu sei que se dependesse dos meus filhos, nós estaríamos desde o início na linha de frente. Nisso eles puxaram o pai. Mas eu não concordo. E eu não concordo porque nós somos pobres. Eu acho que gente pobre não tem que estar se metendo em guerra. Por isso que eu tratei de deixar meu filho Juan lá no mar, pescando. Deus deu a ele um ofício de pescador. O lugar dele é no mar, não é em maldita guerra. Ele estando no mar, eu tinha pelo menos 2 certezas. A de que ele ficaria a salvo e de que nós teríamos pelo menos um peixe para alimentar a família no fim do dia. Eu não aguentava mais ser motivo de piada pro povoado inteiro. Um dia desses, os vizinhos Pérez escancararam a janela e colocaram um rádio bem alto só para que nós ouvíssemos sobre as notícias da guerra. Ainda bem que meu tio, Pedro, chegou para nos visitar. Veio de Motril, uma cidade que ainda estava sofrendo ataques dos inimigos. Um dia, de repente, o meu irmão, Pedro, veio nos visitar. Eu estranhei aquela visita assim, sem mais nem menos. Ele ficou conversando com José, atualizando ele sobre as notícias de Motril. E eu continuei na cozinha, fazendo minhas atividades. Continuei meus afazeres e continuei com os olhos na janela. Eu continuei espiando meu filho Juan lá no mar. Eu precisava me assegurar que meu filho estava lá, no mar. Não demorou muito para que meu irmão começasse a questionar as circunstâncias da morte do meu marido. Meu marido morreu porque se arriscou. Ele tinha uma verdadeira fixação por essa ideia de correr riscos. Volta e meia ele dizia um ditado: um homem perfeito sempre se arrisca. Coisa de louco. Pra mim, isso era coisa de louco. Eu me chamo Pedro, sou operário, irmão de Teresa Carrá e tio de José e de Juan.
após 4 horas de viagem e mesmo com a estrada cheia de refugiados, consegui chegar na casa da minha irmã para visitá-los. Acredito que fazia uns 2 anos que eu não passava por aqui. Porém, no momento eu tive que vir para buscar uma porção de coisas para a linha de frente. Deixei até a minha mulher em casa, a Rosa. Ela está com reumatismo e muito mal, e só piorou desde o enterro de Carlos, o marido de Teresa, pois gostaríamos muito de ter vindo e infelizmente não conseguimos. Meu tio Pedro disse que aproveitou que precisava de algumas coisas para a linha de frente e veio nos visitar. Até porque nem ele nem sua esposa vieram no enterro do meu pai. Bom, eu contei tudo o que aconteceu para ele e de como a minha mãe tinha mudado. E como ela só vivia na igreja e até um dia desses bateu a porta na cara de uma professora que se dizia esquerdista. Meu irmão Juan fala que ela se sente talvez culpada pela morte do nosso pai. E principalmente pelo que o pessoal da vizinhança andava falando dela. Sim, eu achava uma loucura. Eu achava uma loucura essa coisa de ir-se embora pra guerra. Isso não quer dizer que eu era a favor dos generais. É que eu simplesmente acho que às vezes a gente deve controlar os nossos impulsos e não comprar briga contra o governo. Quem sabe assim eles poupam a vida da gente. Na minha casa, eu estava resistindo como eu podia. Eu abrigava os feridos. Eu alimentava as crianças. Eu cuidava das crianças cujos pais tinham ido-se embora para aquela maldita guerra. Eu não era a favor dos generais. É porque eu simplesmente não achava justo mandar o meu filho, o meu filhinho, aquele inferno daquela guerra. A todo tempo, os meus filhos, os meus vizinhos ficavam me questionando que tipo de pessoa eu era que se negava a mandar o próprio filho para a guerra. E eu me cansei de repetir: pobre. Eu sou gente pobre. Que eu não acho justo pobre se envolver nas brigas do governo. O governo cria os problemas dele e o pobre é que vai para a linha de frente, como se fosse gado indo pro matadouro. O governo não tá nem aí se o pobre morre. Em conversa com o meu sobrinho José e com minha irmã Teresa Carrá, perguntei se eles tinham noção a respeito do pessoal da comunidade, se eles tinham ido para a linha de frente com fuzis ou não. E eu mal tive uma resposta, porque minha irmã me ignorou completamente. A pouca resposta que eu tive foi de José, que me falou que muitos que vivem na comunidade preferem enterrar os fuzis. E aí eu fui e questionei, fui logo direto, perguntei onde é que estão os fuzis que eram do seu pai, que eram de Carlos. José me respondeu que a mãe dele, Teresa, preferiu esconder tudo, porque ela queria se manter neutra, não queria se envolver. Logo em seguida chegou o padre, e aí eu afirmei que eu era um dos combatentes, que eu estava na linha de frente, e perguntei a ele: o senhor é um dos combatentes ou não? E se entre a vida e a morte, pode matar para se salvar? Eu sou o Padre Francisco. Eu cuido das crianças enquanto os pais estão na linha de frente. Uma das mães de família foi visitar o seu marido na linha de frente. Então eu fui pedir para a senhora Carrá que ficasse com a criança da família dos Torrilhos. A criança estava lá sozinha. O irmão da senhora Carrá estava por lá. Foi bom ele ter ido visitar a irmã. Já deve ter percebido que nesses últimos dias não tem sido nada fácil. Os vizinhos do lado, os Pérez, não gostam muito de mim. E me ofendem com essas palavras chulas, porque eu não quero que ninguém vá para as barricadas, para a linha de frente. E eu me ofendo um pouco sim. Graças a Deus, nem os vizinhos Pérez suportam mais de uma ou duas palavras desse general. Creio que discursos como esse não podem causar uma boa impressão. O irmão da senhora Carrá parecia querer me afrontar. Mas eu acho que não cabe à igreja dar o branco por preto e o preto por branco.
Eu queria mesmo afrontar o padre. É claro que eu obtive neutralidade na resposta dele, porque ele é mais um dos partidários da não intervenção, que não quer se posicionar. E é justamente por isso que o nosso povo espanhol vinha sendo mergulhado em banhos de sangue por esses generais aí fora. Não demorou muito para que eu descobrisse o verdadeiro motivo da visita do meu irmão. Ele queria levar os meus fuzis. Mas eu tratei de dizer logo a ele que os meus fuzis ele não levava. Ele nem levava os meus fuzis, nem eu ia deixar ele conversar com Juan quando Juan voltasse do barco. Eu sabia muito bem o que o Pedro queria. Ele queria convencer o meu filho a ir para a guerra. Mas eu não podia deixar. Isso não quer dizer que eu era a favor dos generais, eu só não podia deixar. Eu não podia perder mais ninguém. Só eu sei o que eu senti quando eu vi o corpo do meu marido cravejado de balas daquele jeito. Foi ali. Foi vendo o corpo dele que eu entendi que realmente tá muito difícil suportar essa vida que a gente tá levando por causa desse governo. Mas os fuzis não são a solução. É que não dá para querer que o pobre lute contra o governo e ainda tenha sorte de sair vencedor. A sorte não é para gente pobre. Eu só não conseguia entender. Uma guerra acontecendo e nós aqui, pescando. Enfim, meu tio não demorou muito para revelar o verdadeiro motivo da sua visita. Os fuzis. Eu logo expliquei a ele que não tinha condição nenhuma dele levar, porque minha mãe não deixaria e tinha escondido tudo. Mas eu precisava ajudar. Ele tinha entregado um bilhete a gente, dizendo que os aviadores acabariam com tudo. Eu, particularmente, não acredito que os generais só estariam avisando. É claro que eles fariam de tudo para derramar sangue. E logo depois da visita do padre, eu só tive certeza de que aquele jeito que a gente estava vivendo não nos dava segurança. Então, quando a minha mãe foi levar o padre até a porta, eu ajudei meu tio a desenterrar os fuzis. Porém, fomos descobertos. E minha mãe continuava. Não resistia. Eu não conseguia entender, depois de tudo que ela tinha ouvido, como ela podia continuar neutra. E aqueles fuzis não estavam servindo de nada, só faziam enferrujar. A senhora Carrá sabe muito bem que eu, em sã e perfeita consciência, julgo a sua atitude de não querer mandar ninguém para a linha de frente como perfeitamente justa. Em muitas regiões, o baixo clero dá apoio ao governo constituído. Das 18 dioceses de Bilbao, 17 falaram que eram a favor do governo. Não são poucos os meus colegas de batina que marcharam para a linha de frente. E muitos caíram em combate. Mas eu não sou um homem de combate de jeito nenhum. Deus não deu o dom de proclamar meus paroquianos a lutarem por uma causa, seja ela qual for. Para mim, é que vale a palavra do Senhor: não matarás. Eu não sou rico, eu não sou dono de mosteiro, e reparto o que eu tenho com os meus companheiros. Eu acho que só assim, para que a minha palavra tenha algum valor. Eu sinceramente já vi muitas vezes
quem não quer se posicionar, não quer ter culpa nenhuma e acaba lavando as mãos, muitas vezes acaba com essas mesmas mãos meladas de sangue, por não irem em frente, por não irem à luta. O tal do General Franco está solto aí fora, armado até os dentes. Já jogou vários volantes em cima da nossa cidade, em cima de Motril. E sinto muito lhes dizer, mas em breve todos nós seremos bombardeados, porque ninguém está em segurança, nem mesmo a senhora Carrá e os seus filhos. Após toda essa conversa que eu tive com o padre, eu voltei para o meu objetivo inicial, que era a minha busca pelos fuzis. É tanto que meu sobrinho José estava me ajudando, porém, infelizmente, fomos pegos no flagra pela mãe dele. Por enquanto é só na fome que eu tomo parte. Esses últimos dias andam muito quentes. Vamos esperar os ânimos acalmarem para raciocinar com calma. Mas eu acredito que do outro lado possa haver também gente convicta. Onde a maioria elegeu foi eleito de boa fé. Acredito que sim. Os homens nasceram de braços nus. O Criador não colocou no mundo com armas nas mãos. Eu conheço a doutrina de que toda a miséria do mundo resulta de que pescadores e operários dispõem de braços nus para lutarem pela substância. Feliz de quem, embora a contragosto, foi posto no mundo sem colocar a mão em arma nenhuma e vai sair dele sem colocar a mão em arma. Mas o que dizem é que o general sempre foi um bom cristão. Discuti com Teresa, briguei com ela a respeito dos fuzis, pois ela estava me proibindo de sair com eles. Tenho certeza que se Carlos estivesse vivo, o marido dela, ele ficaria indignado, acharia tudo isso um absurdo, pois ele, como um homem de luta, jamais concordaria com isso, e veria o quanto ela estava temendo pelos seus filhos. Eu bati os pés, no final de tudo, e disse que sairia sim com os fuzis de lá. Ela me respondeu que eu não sairia, só se fosse por cima do cadáver dela. Só me restou o quê? Aguardar e esperar a volta do outro filho dela, de Juan, para poder conversar com ele e logo em seguida, independente da neutralidade dela não querer contribuir com nada, eu fugiria sim com todos os fuzis. Foi então que decidi dizer para minha mãe que iria com tio Pedro. Não ia ficar ali esperando mais um minuto que viessem nos sangrar como porcos. Ela tinha me proibido de fumar, mas de lutar, nunca! Ela fez até uma cena para tentar me comover, mas eu não acreditei, porque logo depois ela se levantou como se nada tivesse acontecido para olhar a janela e ver se Juan realmente estava no mar. E não estava. Foi então que eu fui às pressas saber o que tinha acontecido. Infelizmente, 2 pescadores trouxeram nosso querido Juan, já morto. Creio eu que tudo isso aconteceu por ele estar naquele momento, naquele horário, sozinho, pescando, com uma lanterna e com um boné todo surrado. Um homem decente jamais estaria ali daquela forma, ainda mais com um boné daquele. Por isso saíram atirando. Poucos se importaram, só quiseram mandar bala, sem mais nem menos. Então eu voltei com os pescadores, com o corpo do meu irmão. Mas tinham rompido o bloqueio e eu precisava ir para a guerra. Foi então que escutei da minha mãe que ela iria conosco, o Juan. E o meu filho não teve sorte. Ele era só um pescador. Só um pescador no seu barco. E mesmo assim a sua vida não foi poupada. Aqueles que fizeram isso com ele, os que tiraram a vida do meu filho, eles não são gente. Eles são uma lepra. E como lepra,
Eles merecem ser tratados com fogo. No fim de tudo, eu precisei ir embora, pois romperam com todos os bloqueios que tínhamos. Levei comigo tanto os fuzis que eu pedi desde o início, como também a minha grande vontade de lutar até o fim, verdadeiramente. Finalmente eu cedi os meus fuzis. Cedi os meus fuzis e o único filho que me restou. Eu sequer tive tempo de chorar o corpo do meu filho Juan. Não. Eu não chorei o corpo do meu filho. Eu fui à guerra por ele.